Nesse exato momento, nós estamos aqui na sala recebendo o Dr. Felipe Faustino, que vai nos trazer hoje um tema muito pertinente, que é sobre os direitos do idoso. Você que tem algum idoso na sua casa, preste bastante atenção em tudo que o Dr. Felipe vai falar conosco aqui nessa tarde. Boa tarde, Dr. Felipe. Boa tarde, Renato. Como vai? Tudo bem? Bem, graças a Deus. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado pelo convite. Seja bem-vindo. Dr. Felipe, já nós abrimos aqui a nossa pauta. Pelo estatuto, qual que é a idade certa do direito de idoso? Renato, essa é uma das perguntas mais comuns no dia a dia. É impressionante como as pessoas não têm o conhecimento, apesar do Estatuto do Idoso ser de 2003. Então a idade para ser considerado idoso no Brasil é a partir dos 60 anos. Mas também é importante destacar que, apesar de todas as preferências dadas ao idoso a partir dos 60 anos, ainda há uma preferência maior, que é a partir dos 80 anos. Olha, benefício duas vezes. Duas vezes. Até porque o Estatuto do Idoso, ele veio para cuidar desse público vulnerável. Esse público que tem mais dificuldade, já trabalhou tanto, né? Já fez tanto pela vida. Acho que precisamos cuidar um pouco deles, né? É verdade, cuidar mesmo. E qual foi o objetivo criado o Estatuto do Idoso? Renato, em 2003, nós tínhamos aí uma população no Brasil muito grande de idosos já. E sempre se viu uma necessidade de cuidar desse público mais vulnerável, que tinham mais dificuldades financeiras, que tinham mais dificuldades de acesso à saúde, a lazer, à educação, enfim. Com a ideia de dar mais base, mais segurança jurídica que nós brincamos e mais tranquilidade principalmente, que foi criado o Estatuto do Idoso. Nossa. E quais são as leis, doutor Felipe? Seriam as leis que asseguram verdadeiramente os idosos? Olha, primeiro que quando nós falamos de Estatuto do Idoso, nós temos que lembrar lá da nossa Constituição Federal. E aí quando nós lembramos da Constituição Federal, nós trazemos logo o primeiro princípio, que é o princípio da dignidade da pessoa humana. Isso serve para todo mundo, mas também é grande base para o Estatuto do Idoso. E os principais direitos protegidos, eu poderia aqui falar para você, Renato, muitos. Cite aí pelo menos uns 3, que assegura assim. Saúde. Na área da saúde. Vida, educação, mas eu quero falar de mais alguns que as pessoas talvez não tenham ideia que sejam direito do idoso. Lazer, cultura, acesso a políticas públicas, tudo isso no Estatuto do Idoso são consideradas obrigações do Estado, da família, da sociedade de forma geral, da comunidade, de você que está aí do outro lado também, com o idoso. Então, o Estatuto veio exatamente para proteger eles que não conseguem mais ter acesso a isso, muitas vezes sozinhos. Ele se sente deficiente nessa área, né, doutor Felipe? Renato, sabe principalmente o porquê? Não tem acompanhamento, não tem pessoa que possa ajudar, são frágeis. Exatamente. É um público mais frágil, em sua grande maioria, infelizmente, um público carente de estudo, carente de informação, carente financeiramente. Então, quando você fala de Estatuto do Idoso, para algumas pessoas, elas sequer sabem que ele existe, mesmo estando aí desde 2003. Que ela existe, o Estatuto, e que eles têm direito. E agora você falando aqui, doutor, a respeito que começa aos 60 anos e que tem-se outro benefício aos 80, muitas pessoas que são idosas e famílias também não sabem desse benefício aos 80 anos, né? Exatamente. E o mais impressionante disso, Renato, é que apesar das pessoas terem a ideia do cuidado, da necessidade de um carinho a maior com os idosos, isso não é uma prática na nossa cultura, infelizmente, porque a nossa população brasileira, ela demorou mais para envelhecer. Quando você vai na Europa, quando você vai nos Estados Unidos, você já tem uma população maior idosa do que tem no Brasil há um tempo atrás. Então nós estamos alcançando eles aí no dia a dia. E sabe o que é mais interessante, Renato? As pessoas têm que entender que os idosos, eles têm direitos e deveres como todo mundo, mas as obrigações para com eles não é só do poder público, é de muita gente. A família é responsável, eu sou responsável, você é responsável, quem está em casa é responsável, todo mundo é responsável, a comunidade
é responsável por preservar e dar todo o amparo necessário para que esse idoso de fato envelheça com saúde, com lazer, com educação, com cultura. Quem disse que na melhor idade, eu brinco, né? Nós não podemos mais sair, nos divertir, dançar e coisas assim. É verdade. E, doutor Felipe, existe algum direito do idoso que não é respeitado? Olha, Renato, se a gente for entrar nesse assunto, eu ficaria aqui falando horas e horas e horas para você. Infelizmente, apesar da existência do Estatuto do Idoso, grande parte dos estabelecimentos não tem uma preferência para idoso. O próprio poder público tem muita dificuldade em criar políticas para os idosos, quando na verdade eles são a preferência na criação de políticas públicas. Então eu sempre brinco, quantas vezes você já foi num shopping e foi andar para estacionar seu carro e tinha um carro lá na vaga de idoso? Verdade. Já olhou para ver se tinha aquela plaquinha lá? Muitas vezes não tem. Verdade. É uma coisa que às vezes parece simples, mas no dia a dia do idoso faz a diferença. Imagine só, eu por comodidade sentar num lugar que é de idoso ou estacionar o veículo num lugar que é de idoso e chegar um idoso para utilizar. Imagina ele ter que parar do outro lado do shopping e ter que atravessar tudo aquilo. Rodar tudo, exatamente no estacionamento, né, doutor? Não dá. Então, eu digo que além dos grandes direitos, esses pequenos direitos não são respeitados. O idoso, ele tem o direito a um acesso à educação. Me diga, será que as pessoas aí de casa conhecem políticas públicas de lazer e de cultura que beneficiam o idoso? É verdade. A maioria das pessoas não tem conhecimento e mais do que isso, não existem esse tipo de políticas. Infelizmente, Renato. Infelizmente. Eu estava conversando com o doutor Felipe nos bastidores e a respeito do assunto, a gente estava até rindo, porque tem muitos estabelecimentos que nesse estabelecimento não tem a descrição dizendo lá de preferencial, de mulher gestante, mãe com criança no colo, ou até mesmo do idoso. E eu perguntei para o doutor Felipe, esses estabelecimentos, até mesmo comércios, que não tem a descrição dizendo acerca que é para o idoso, nós temos que dar preferencial para o idoso, sim ou não? Ele já me respondeu, agora vai responder para vocês. Renato, é engraçado porque as pessoas elas sempre fazem essa pergunta. Sério? Porque, infelizmente, grande parte dos estabelecimentos, apesar de existir lei para isso, não direcionam ou não explicam uma preferência para idoso. Então, por exemplo, você vai numa grande loja ou, enfim, num restaurante, você tem lá, por exemplo, um espaço para o idoso pagar primeiro, um espaço para o idoso estacionar primeiro, mas o fato de não ter não significa que ele não seja preferencial. Quem nunca passou por uma situação de entrar num banco, estar na fila e de repente chegar uma pessoa idosa? Ela tem direito de passar na frente. Até brincamos sobre esse assunto lá fora. Eu estava conversando com o doutor Felipe a respeito disso, porque existe mesmo um comércio, que nós não vamos dar o nome aqui, onde se paga muitas contas, e nesse comércio não tem, gente, não tem lá a descrição falando, é direito do idoso. Olha, me dá tão, eu fico tão estressado. Mas sabe o que eu acho interessante, Renato? Parte dos idosos tem aprendido a usar os seus direitos. Então eu já me deparei em situações em que o idoso chega no lugar e que não há a ideia de preferencial para ele, e ele fala assim, opa, peraí, dá licença, eu vou primeiro. Eu já vi E tem que fazer, Renato. Porque se a população não faz isso, se os estabelecimentos não fazem isso, o idoso tem que conhecer o seu direito. E tem que fazer valer o seu direito. Então, assim, mesmo que você aí de casa vá no estabelecimento e não tenha como preferencial o seu acesso, você, acima dos 60 anos, tem direito. Isso. E a respeito do... Daqui, por favor. E a respeito disso que nós estamos conversando, exatamente ali nos bastidores, sobre esse assunto. Eu estava falando com o doutor Felipe sobre o seguinte, doutor, tem muitas pessoas que vão na fila do idoso e eles têm mesmo 60, 61, 62, mas só que eles não transfiguram que tem. É verdade. Né? Bem, a saúde bem intacta, né? O corpo bem saudável. Eu falei assim, será que tem 65? Será que tem 60? Mas... se na carteira de identidade está comprovando que a idade da pessoa é aquela, ele tem direito. obedecer. Eu sempre brinco, né?
Quantas vezes nós nos deparamos lá numa fila ou num estacionamento de um shopping, parando um carro lá, desce um rapaz forte ou desce uma senhora nem parecendo que tem 60 anos, mas se ela tem, independente, tá, Renato? De parecer ou não, a gente brinca, né? Que bom que eles não parecem, né? Espero chegar com 60 anos assim também, não parecendo que tenho. Mas se elas não parecem, independente disso, ela tem direito. E tem uns também que eles nem mostram a carteirinha, né, lá no estabelecimento e já está na fila, eles têm que respeitar, né, doutor? Tem que respeitar, tem que respeitar. Eu acho que não só por uma questão legal, né, Renato? Por uma questão de humanidade, né? Por uma questão de ser uma obrigação social. Então, independente de ter ou não o direito, nós temos que dar o direito a eles. Então, assim, hoje em dia, por que se fez o cartão de idoso para estacionamento, por exemplo? Porque muita gente utilizava essas vagas. E o próprio idoso não sabia como fazer valer o seu direito. Então, muitas vezes, pessoas na situação fisicamente muito bem, nem parecendo que são idosos, chegavam lá e estacionavam no lugar. Ah, mas você não pode estacionar. Oh, mas por que eu não posso? Sou idoso. E aí você tem que comprovar que é idoso. Tem que comprovar que é idoso. É uma maluquice isso, mas infelizmente a nossa sociedade requer isso. Verdade. Doutor, a pergunta que não quer calar, qual que é a estatística do Brasil de idosos? Olha, é uma loucura, né? As pessoas elas não têm ideia de quantos idosos tem no Brasil. Em 2003, quando foi feito o Estatuto do Idoso, o IBGE, no censo de 2003, calculava algo em torno de 15 milhões de idosos no Brasil, mais ou menos, tá? Entre 2013 e 2017, esse número saltou exponencialmente para quase 30 milhões. E aí, quando nós tivemos o último censo, em 2019, a estimativa no Brasil de idosos é de 32 milhões e 900 mil. 32 milhões? E 900 mil no IBGE de 2019, né? De 2019. Por causa da pandemia, ficamos aí um tempo sem fazer. E olha que loucura, Renato. A estimativa do próprio IBGE é que em 2060 nós tenhamos uma população de idosos no Brasil de aproximadamente 58 milhões de pessoas. Isso representa praticamente 25% da nossa população. Nossa, é muito alto. Muita gente. Aí eu sempre deixo a pergunta, com a quantidade de idosos, com a crescente população idosa, o que o nosso país, de fato, está fazendo para eles? Como nós estamos nos preparando para acolher e dar condições desse idoso seguir no bom caminho como sociedade? Essa é uma pergunta que eu me faço todos os dias. Eu não vejo o nosso país, a nossa sociedade, seja pública ou privada, cuidando ou se preocupando com o envelhecimento da população. Nossa. E quais seriam os exemplos de crimes, doutor? Que essa pergunta aqui Essa é pesada, né, Renato? Nossa, é pesada. Quais seriam os exemplos de crimes cometidos contra os idosos? Renato, é impressionante porque os crimes, às vezes, eles não parecem crimes na visão de muitas pessoas. Então, eu vou dar para você alguns exemplos de coisas que acontecem no dia a dia, que são comuns, tá? Que são absurdamente comuns, mas que as pessoas não reparam. O Brasil ele tem por cultura, infelizmente, colocar os seus idosos em casas de repouso, em asilos, como muitas pessoas chamam. E é uma cultura, infelizmente, tá, Renato? Não é crime fazer isso, tá? Muitas vezes porque você tem que entender a condição social da família. Muitas vezes a família não tem condições de cuidar daquele idoso, seja ela financeira, seja em questão de tempo, seja em questão emocional, de saúde, enfim. Então ela acaba colocando o idoso numa casa de repouso. Isso não é crime, mas abandonar um idoso na casa de repouso é crime. E quando eu digo abandono, não é simplesmente ir lá e pagar uma conta. Ah, vou colocar... Pagar mensalmente, já está tudo bem, já está sendo cuidado pela casa de repouso e não precisa ir lá visitá-lo, não precisa de um tratamento, de um abraço, de um carinho. Exatamente, exatamente. Porque as pessoas acham que colocar na casa de repouso é o suficiente. Quando, na verdade, o direito do idoso, ele vai muito além disso. Ele vai também, por exemplo, no convívio familiar. Então, você abandonar lá e simplesmente pagar a conta, como eu brinco, ou mais do que isso, quantas pessoas acabam colocando o idoso numa casa de repouso e não dão o auxílio necessário. Não enviam roupas, não enviam medicamentos, não visitam. Isso
pelo Estatuto do Idoso, é crime passível de detenção, de 6 Sério, meses doutor? a 2 anos. Sério? Isso é muito sério Você e tem é pe- algo comum. E você tem pego muito esse tipo de casos, doutor? Muito, infelizmente. Nós tivemos um caso recente num condomínio nosso, é, que uma idosa começou a ter muitos problemas lá dentro. Ela xingava as pessoas, ela brigava com as pessoas, até cometeu um furto dentro do condomínio. E aí o condomínio teve que tomar alguma atitude, nós tínhamos que tomar alguma atitude com isso. Entramos em contato com a família e, não para nossa surpresa, tá? Porque infelizmente já não é uma surpresa mais esse tipo de atitude. A família simplesmente falou: não queremos nem saber. Nossa. E aí nós, E aí, como reagir uma situação dessa, doutor? primeiro que é triste, né, Renato? Triste, É sim, triste claro. chegar a esse ponto. Eu não consigo me imaginar envelhecendo e passar por uma situação dessa, em que pese essa senhora tenha raros momentos de Quantos lucidez. anos ela tem? 82 anos Meu aproximadamente. Deus. E aí o que nós fizemos? Entramos em contato com a assistência social para que a assistência social vá até o local, verifique a situação, a veracidade também da situação, e aí faça o recolhimento desse idoso para uma casa de auxílio, enfim, e aí sim se tome também as medidas necessárias contra a família, que é a responsável legal por ele. Então esse tipo de crime, Renato, é triste de falar, mas tem sido cada vez mais comum esse abandono. Mas não é só isso. Tem muito mais crime acontecendo no dia a dia. Fala mais um, doutor. O crime psicológico. Esse eu creio que é o maior de todos. Né? Esse é o que ninguém vê. Ninguém vê. Esse é o que só o idoso passa. Passa e o idoso acredita em tudo, que se for neto, ela acredita. Exato. É triste. Muitas vezes o idoso ele está na Vulnerável. casa de um filho, de um neto, de algum parente, enfim, e acaba sendo submetido a esse tipo de violência psicológica. Quantas vezes nós já tivemos relatos em casos de você não presta, você só dá trabalho, você não serve para nada. Isso para falar coisas, Nossa. para não entrar num palavreado triste Sim, e sim, chulo. claro, sim. Mas essa violência, Renato, é a violência que ninguém vê. É a violência que muitas vezes afeta um psicológico já abalado. Um idoso que se torna muitas vezes dependente acaba tendo que passar por uma situação dessa. Então, esse crime tem sido comum. E o pior é que passa esse tipo de situação a nível familiar. Aliás, o mais absurdo que eu vou te falar é que normalmente esse crime é cometido dentro do seio familiar. Sério, doutor? Seja esse crime de violência psicológica ou seja esse crime de violência física, em 90% das situações é cometido dentro do âmbito familiar, normalmente por filhos, netos, noras, genros, enfim. Infelizmente. E sabe o que é o mais preocupante? Que é o crime que não aparece. É o crime que dificilmente consegue-se uma denúncia. É o crime que dificilmente consegue-se uma comprovação. Uau. E aí, como que você vai lá? Imagine Só só filmando, né? Só o idoso filmando. que mora com um filho, que o agride moralmente e verbalmente, sozinho com ele. Como é que ele vai conseguir comprovar isso? É verdade. Ele pode até, se tiver momentos de lucidez ou se tiver lucidez, entrar em contato com os órgãos responsáveis. E aí eu já deixo aqui a dica: entre em contato com a polícia, com a assistência social, sempre que houver qualquer indício, tá? Sim. Indício Fica de à vontade crime. para poder deixar a dica. Pode ficar à vontade, Entre em doutor. contato, não deixe isso acontecer. Se você que está na mesma casa está presenciando, se você é um vizinho e escuta isso, se você é um vizinho e vê isso, não seja omisso. Entre em contato com as autoridades, entre em contato com a assistência policial, entre em contato com a assistência médica. Se você tem medo, existem canais de denúncia anônima, mas o mais importante, não deixe de denunciar, porque você pode estar salvando uma vida. É verdade. E esse tipo de pessoas, principalmente jovens, que cometem esse delito com seu avô, sua avó, acho que eles esquecem, doutor, que um dia eles vão virar idoso também, né? Eu falo que a crescente Só pode população brasileira de idosos diz exatamente isso, né? Talvez nem eles pensassem que eles seriam idosos. É verdade. Então, assim, imagine só que nós estamos falando que, numa média em 2060, nós teremos quase 60 milhões de brasileiros idosos. Uau! Agora, Renato, sabe uma coisa que ninguém acha que é crime que tem acontecido? A utilização de cartão magnético para saque de benefícios, aposentadoria, salário e coisas do gênero. Sabe aquela coisa
Pai, mãe, vô, vó, deixa comigo o cartão. Eu saco a tua aposentadoria. Olha aí, eu saco o seu salário. E muitas vezes não só no pedido. Você vai morar comigo? Então deixa aqui o seu cartão comigo. Que eu resolvo tudo. Isso também é crime. É crime. E engraçado, as pessoas não têm ideia, né? Elas acham que é comum, o meu filho ficar com o meu cartão. Isso é autorizado? Você tem ciência de fato disso? Então, assim, isso é um crime? É aquele crime que ninguém acha que é crime. Que é crime. E tem acontecido muito. Quantos idosos acabam sofrendo estelionato por causa disso? Quantos casos de idosos, por exemplo, que têm empréstimos consignados, Eita! sem que nunca tenham feito isso? Altíssimos. Altíssimos. Juros sem condições absurdos. de pagar. Verdade. Então, assim, é um absurdo. São crimes que acontecem, infelizmente, no nosso dia a dia. Então, de novo, eu sempre digo, se você presenciou, se você tem indícios de qualquer coisa nesse sentido, faça a sua parte como cidadão. Porque é uma obrigação sua também, que está aí do outro lado, perante o Estatuto do Idoso. Sim, com certeza. Denuncie, cuide do idoso. E melhor dizendo, já procure vocês aí, Dr. Felipe, especialista na área. Pode deixar, por favor, Dr. Felipe, telefone de contato, o Instagram, para que o pessoal de casa possa estar te procurando e buscar maiores informações a respeito do assunto. Pessoal, eu sempre brinco que conhecimento é a maior arma que nós temos. Então, divulguem essa informação e busquem informação. Se vocês quiserem, entrem em contato conosco. Nosso telefone é o 11 2091 0683 e também nos sigam no Instagram, @iuki-advogados, YUKI Advogados. Lá, pessoal, é uma enxurrada de informações. Eu tenho certeza que pelo menos um pouquinho vocês aprendem lá também. Já liguem, pessoal, para o Dr. Felipe, que ele vai esclarecer tudo e vai te ajudar, hein? Dr. Felipe, muito obrigado, meu amigo. Obrigado, Renato. Foi um prazer. Prazer é todo nosso. Obrigado. Volte sempre. Até a próxima.